Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã tem como título Mudança de Perspectiva. Em Marcos, capítulo 5, os versos 4 e 5 dizem assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E na parte B do verso 10, Jesus diz a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Essa passagem em Marcos 5, a partir do versículo 21, retrata, quando Simão encontra Jesus. Ele estava pescando, tinha acabado de vir de uma noite frustrada, onde ele passou a noite inteira pescando, como ele mesmo diz a Jesus, e ele não pegou nada. E aí vem chegando de manhã e Jesus estava ali pregando na beira ali da areia, na beira do mar. E ele pede o barco de Simão emprestado. Nisso, Simão fica meio resistente, mas ele empresta. E nisso, Jesus prega, as pessoas são impactadas, e após isso, ele fala para Simão, que mais tarde se tornará Pedro. Ele fala assim: Simão, vá para águas mais fundas. E Simão fala: Jesus, eu passei a noite inteira pescando e nós não pescamos nada. Mas como é o Senhor que está pedindo, nós vamos. Aí Simão foi para águas mais fundas e os outros lançaram as redes. Daqui a pouco o barco começou a pesar de tanto peixe que praticamente se jogava dentro do barco. E com isso Jesus falou para Pedro: Pedro, não tenha medo. Simão, não tenha medo, porque de agora em diante eu farei de você pescador de homens. E Jesus os convida a segui-lo. E o que isso tem a ver com mudança de perspectiva? Porque Simão já tinha tentado do jeito dele. Simão já tinha tentado com a técnica que ele sabia, porque ele era pescador, então ele sabia as técnicas, ele sabia o melhor lugar, ele sabia o horário, ele sabia de tudo. Ele era um pescador profissional, ele vivia disso, era o seu meio de subsistência. E Jesus vira e fala para ele: tenta de outro jeito. Porque muitas vezes a gente faz as coisas pela nossa perspectiva, do nosso jeito, e aí chega um certo ponto que a gente não vê mais saída. Igual Simão: pesquei a noite inteira, fui pescar, fiquei a noite inteira e não peguei nada, e esse professor, esse mestre quer me ensinar como a pescar. Eu sei pescar e ele quer me ensinar, e às vezes a gente fica assim. Mas através dessa passagem a gente começa a pensar: e se nós olharmos pela ótica de Deus? Porque pela ótica de Simão, já era, passou a noite inteira, não pegou nada. Mas pela ótica de Jesus, se ele fosse para águas mais profundas, ele poderia pegar. E é isso que Deus nos convida a fazer hoje: a enxergar as coisas pela perspectiva dele, a parar de ver pelos olhos naturais e carnais e a começar a enxergar as situações com os olhos espirituais. Aqui é como se Deus estivesse falando para Simão: Simão, você já fez do seu jeito, você passou a noite inteira tentando fazer do seu jeito, agora tenta do meu jeito. Pare de querer olhar pela sua perspectiva e pare um pouquinho e olhe pela minha perspectiva. Tenta do meu jeito. E aí, quando resolvemos olhar pela perspectiva de Deus, o medo nos invade. E foi o que pode ter acontecido com Simão. Passei a noite inteira. Esse
Se homem está pedindo para eu ir para águas mais profundas, se não der certo, e se não pescar? Vou armar as redes à toa, vou sujar as redes novamente à toa, vou ir à toa, vou me esforçar à toa. Isso acontece conosco também. Quando Deus nos convida a olhar pela perspectiva dele, a gente começa a pensar, e se não der certo? E se for trabalho à toa? E isso e aquilo, a gente começa a cogitar várias e várias opções. Mas na parte B do versículo 10, é como se Jesus estivesse dizendo para Simão: pescar peixe? Isso não é nada. Vou te fazer um pescador de homens. Ou seja, primeiramente a gente vê aqui que Deus ele quer mudar a perspectiva de Simão, para depois levar ele a coisas maiores, para depois levar ele a um nível maior. Ele primeiro precisava que Simão confiasse na perspectiva de Deus, ali em coisa pequena, como pescar um peixe, para que lá na frente, quando ele fosse se tornar pescador de homens, ele tivesse essa mesma confiança em Jesus. Então, Jesus ele quer primeiro mudar a nossa perspectiva, para depois nos levar a lugares altos. Ele quer nos levar a desfrutar daquilo que ele preparou para as nossas vidas. E isso exige uma mudança de perspectiva. Uma mudança no pensar, uma mudança no falar, uma mudança no agir. Deus quer mudar a nossa perspectiva de ver as coisas, de fazer as coisas, de encarar as coisas, de encarar o nosso chamado, de encarar o mundo lá fora, de exercer os nossos ministérios. Ele quer mudar a nossa perspectiva. Ele quer nos preparar, primeiro, para as coisas grandiosas que tem para as nossas vidas. Ele estava preparando Simão para ver se ele conseguia confiar em Jesus, para ver se ele conseguia seguir a voz do mestre, porque ele falou: vá para águas mais profundas. Ele poderia não ter ido, mas ele foi. E Jesus, através daquilo, ele falou: Simão, eu farei de você pescador de homens. Eu farei de você algo maior. Eu farei de você algo grande. Eu farei de ti um pescador de homens, não simplesmente um pescador de peixes, mas eu farei de você um pescador de homens. Você trará vidas para o meu reino. Você resgatará vidas que estão no mar do lamaçal do pecado e trará para a maravilhosa luz, trará para a salvação, para o arrependimento, para a libertação. Então, muitas vezes a gente não entende quando Jesus nos manda fazer algo, igual aqui. Simão tinha passado a noite toda pescando e vem Jesus de manhã. Eu imagino que Simão já estava cansado, estava frustrado, chateado pela noite que ele teve, que foi improdutiva. Mas ele escutou a voz do mestre. E nesta manhã, escute a voz do mestre. Não importa o que Jesus esteja te dizendo, mas escute a voz do mestre. Passe a enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Não queira entender. Talvez Simão estivesse perguntando: como assim para águas mais profundas? Se eu estava lá longe, não pesquei nada, e ali? Como? Talvez ele se questionou, mas ele obedeceu. Ele escutou a voz do mestre. Então, a palavra de Deus para nós nesta manhã é, primeiramente, passe a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Quando Deus te falar, vá. Vá. Ouça a voz do mestre. Ouça o Espírito Santo te dizendo. Não ignore essa voz, não abafe essa voz, não tampe os seus ouvidos. Ouça a voz do mestre a te dizer. Assim como Jesus falou para Simão: vá e faça isso. Vá e tente do meu jeito. Jesus está falando para nós nessa manhã: você já tem todo o seu jeito. Você já tem todas as suas forças e não deu certo. Agora tenta pela minha perspectiva. Tenta do meu jeito. Ouça a voz do mestre a te guiar. Ouça a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo a te direcionar nesta manhã. O que Deus está falando para você fazer? O que Deus está pedindo para você? O que Deus está falando com você nesta manhã? Ouça a voz do mestre e passe a enxergar as coisas da perspectiva de Deus.
Chega de tentar pela força do seu próprio braço. Chega de tentar com seus recursos. Chega de tentar pelo seu intelecto. Comece a ver e a fazer as coisas pela perspectiva de Deus. Deus, ele quer mudar a nossa perspectiva, primeiramente, para nos levar a viver coisas grandes. Aqui, Jesus mudou a perspectiva de Simão ver e fazer as coisas. E depois transformou ele em um pescador de homens. Não simplesmente pescar peixes, mas resgatar vidas para Jesus e alcançar essas vidas para o reino de Deus. Então, permita que Jesus mude a sua perspectiva. Aqui, Simão obedeceu. Simão se permitiu. Então, ouça a voz do Mestre a falar com você. Passe a ver as coisas pela ótica de Deus, com os olhos espirituais, não mais com os olhos carnais, porque com os olhos carnais a gente acha que é impossível. Com os olhos carnais, a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que acabou a esperança. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, nós sabemos que temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus em que podemos confiar, um Deus que é inabalável. Um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, o Deus do impossível, que torna o impossível possível. Um Deus que transforma a enfermidade em cura, trazendo cura. Então, mude a sua perspectiva de ver as coisas. Passe a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. E ouça a voz do Espírito Santo falando com você. Aqui, Simão ouviu. E ele começou a fazer as coisas conforme Jesus o guiava. Conforme Jesus o dizia. Escute o que Jesus está falando a você nesta manhã. Mude a sua perspectiva. Sabe, muitas vezes a gente olha para situações e a gente pensa logo no pior lado das coisas. Mas tem um outro lado da história. Passe a ver as coisas da perspectiva de Jesus. Passe a observar e a perceber as oportunidades que Deus te dá todos os dias. Então, essa é a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que possamos mudar a forma de vermos as coisas e que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Ouvir a direção de Jesus para as nossas vidas. Que assim como Simão, nós possamos obedecer e fazer conforme Jesus nos orienta. Então, que você tenha um excelente dia, que essa palavra fale diretamente ao seu coração. Um grande beijo e até amanhã.